Grande abraço a todos vocês. Nós continuamos no Questões de Fé falando sobre os leigos, a missão, a identidade cristã do povo cristão católico batizado, os leigos, fiéis em Cristo. E quero cumprimentar os ouvintes da Rádio América. O programa é transmitido domingo de manhã a partir das 9 horas. A comunicação com a rádio pode ser feita durante a semana pelo telefone 3469-2505, código de Belo Horizonte 31. A campanha dos devotos de Nossa Senhora da Piedade aqui na TV Horizonte. O telefone está aí no seu monitor, 3319-6111. Aqueles que quiserem fazer parte é só ligar. No quinto bloco, nós teremos a leitura de todas as participações e os nossos comentários. E para aqueles que participarem, nós teremos uma Bíblia, sorteado no final, 2 CDs de salmos cantados, Deus é Bom, uma Bíblia infantil, Nos Passos de São Luís e Santa Zélia. E também esses brindes todos são cortesia da Livraria Paulus. E se alguém quiser exatamente fazer parte desse sorteio no final, favor ligar para os telefones 3469-2530, código de área de Belo Horizonte é 31. Pode participar pelo facebook.com/questões.de-fé e pelo WhatsApp 996-428-473 e pelo e-mail questõesdefé@tvhorizonte.com.br. Nós estamos vivendo um outro momento turbulento da nossa história contemporânea aqui no Brasil. Aliás, o Brasil vive ultimamente em constantes sobressaltos. A paralisação do transporte rodoviário veio acrescentar mais capítulos a esta história conturbada. A greve, a gente não sabe se é greve ou se é lockout. A greve, esta em especial, é o sintoma de uma crise muito mais profunda. Assim como a febre alta, esta paralisação é a reação do organismo social a uma infecção. A doença grave vem da falência da Petrobras, que para ser recuperada impõe a todos caminhões, veículos menores, os nossos, altíssimos impostos que aumentam todos os dias para cobrir este rombo criminoso. Exatamente por isso, a maior operação criminal no Brasil se chama de Petrolão. Exatamente por causa do roubo e agora nós temos que pagar a conta. A Petrobras é um monopólio estatal. Só tem a Petrobras no Brasil e é monopolizada pelo Estado. Em tese, o monopólio foi justificado no passado por ser uma atividade estratégica do interesse da soberania nacional. Seria uma empresa do povo brasileiro. Mas tudo indica que estas razões alegadas esconderam o real motivo. A Petrobras serviu para nutrir privilégios e roubos bilionários em benefícios de grupos e pessoas, grandes empresários, políticos poderosos, em suma, uma elite econômica, muitos deles agora condenados e presos. No Brasil, quanto mais Estado, mais corrupção. Ninguém é a favor de que esta empresa mais uma vez seja sacrificada. Ela é ainda patrimônio do povo brasileiro. Por isso, os preços de venda devem acompanhar as leis de mercado. Porém, o que revolta é o acúmulo de impostos
federais, estaduais e municipais, que fazem os preços chegarem ao consumidor em níveis estratosféricos. Não é o preço justo do combustível que inviabiliza o seu consumo, é o que este preço paga, e nós pagamos, para cobrir o rombo da empresa saqueada por governos corruptos, perdulários e irresponsáveis. Eles fizeram a dívida e agora a conta somos nós que pagamos, porque o governo não paga nada, porque ele não produz riqueza, o governo gasta. A greve do setor é justa, mas o dano à população é grave. O país, também em razão de interesses escusos, não criou uma rede de transporte ferroviário pujante que pudesse ser alternativa para o sistema rodoviário. Hoje, o transporte rodoviário é a maior força de expressão do país. Infelizmente, são os grandes empresários do setor do transporte de cargas que estão nos bastidores desta paralisação. Por isso não é greve. Greve é quando é reivindicação dos trabalhadores. Aqui parece que quem quer aumentar os seus lucros às custas da diminuição do imposto para eles são os empresários. Estes empresários, ao contrário do que muita gente está pensando, eles querem aumentar os lucros deles aproveitando da fragilidade de um governo extremamente impopular. A demora das negociações, numa situação tão sensível, é intolerável. E a solução não é simples. Necessário se faz uma reforma profunda. Uma reforma que só será viável se ferir os interesses de uma minoria privilegiada, acostumada a se locupletar de privilégios e benesses às custas da maioria do povo trabalhador. Reforma política, reforma da Previdência, incluindo os parasitas milionários. Quem sabe esta crise atual pode servir de alerta para propiciar o surgimento de novos tempos. Por exemplo, o governo começar a investir em estradas, a rede ferroviária federal, começar a ampliar, aproveitar o que já existe, está sucateado, e criar novas formas de transporte, aliviando as rodovias, deixando as rodovias mais para os carros e tirando caminhões, porque aí o transporte vai pela linha férrea. É claro que vão ficar caminhões para transporte, mas não nesse número que nós temos hoje. E o governo não vai ficar refém. Outra coisa, o governo foi extremamente incompetente ao negociar, ao tentar negociar, foi cedendo tudo de cara. Ninguém faz isso numa negociação. Nós vamos corresponder a isso, vamos negociar, mas primeiro vocês têm que voltar ao trabalho. Não, foi falando que ia dar tudo. Aí o pessoal falou, agora nós queremos mais, porque percebeu que está frágil. E outra coisa, também essas pessoas, os empresários que estão obrigando os trabalhadores, os motoristas de caminhão que não são donos do caminhão, a maior parte não consegue comprar um caminhão que custa 400 a 500 mil reais. Ninguém consegue isso. Então, o que é? São empresas que têm muitos caminhões e alugam esses caminhões para os motoristas, que são os verdadeiros trabalhadores. E esses empresários estão querendo usufruir do lucro de um governo que é impopular, aproveitando esta crise para chantagear o país. Olha, se eles tivessem a mãe deles no hospital, se eles estivessem com o filho que precisa ser transportado por ambulância, eles pensariam um pouco mais de fazer uma coisa dessa. Só porque eles têm, digamos assim, o monopólio do transporte, eles não podem fazer o país de refém. Tem que negociar porque não são os mais culpados, mas tem que negociar.
e tem que fazer uma negociação e não parecer jogo de Cruzeiro e Atlético, Corinthians e Palmeiras, Fla-Flu no Rio de Janeiro e assim por diante. No Brasil tudo é assim, não se pensa, não se raciocina. A situação é muito mais complexa do que quem vai ganhar, quem vai perder. Todo mundo perde. Então, vamos ter calma, vamos raciocinar, vamos fazer com que o país vá na direção correta, que haja pressões sobre o governo que é corrupto, nós sabemos, que é imprestável, que é impopular, nós sabemos, mas a gente precisa viver, nós não podemos morrer. Eu quero dizer não que eu esteja morrendo, mas muita gente pode morrer em consequência de uma atitude que beira a irresponsabilidade. Vamos pedir a Deus que ajude o nosso país a sair dessas enrascadas todas, porque a crise pode ser a descoberta de caminhos melhores. Ninguém cresce sem crises. O crescimento se dá a partir das crises. Que esta crise tão grave que nós estamos vivendo alerte para novos caminhos, alerte para novas atitudes, alerte para novos encaminhamentos para a sociedade brasileira. Voltamos daqui a pouco.